Capítulo 29. A salvação. O tempo estava agradável, não tão quente se comparado aos últimos dias. Era o primeiro sábado do mês de julho, dia 6. Cuidado, pastor Claudemir, disse a obreira Aline, de mãos dadas guiando seu pastor pela calçada do hospital. Assim que chegaram à entrada, comentou o pastor Claudemir. O tempo fechou, não acha? Como você sabe? Perguntou Juninho, surpreso. Celso, meu filho, se for falar mal de mim, vá para um lugar bem longe. Bem longe mesmo, senão eu escuto. Respondeu o pastor, bem-humorado, ao jovem. O Claudemir sabe até quando a luz do quarto está acesa, contou Juliana, rindo, acompanhando seu marido. Verdade? Questionou o jovem, admirado. Deus é tão bom, Celso, que a partir do momento em que não se enxerga, os outros sentidos são desenvolvidos. Pode ter 1000 mulheres à minha frente, mas saberei qual é a minha esposa apenas de tocar em seus cabelos. Claudemir era um homem agradável de se conhecer e de conversar. Sábio, falava com propriedade sobre o fato de não enxergar desde a infância. Nunca fez da sua deficiência um obstáculo, pelo contrário. Formado em teologia e pastor já há alguns anos, desembarcara no Japão recentemente, com um chamado especial de Deus para fazer a obra no país asiático. Era um homem moreno, e sua cabeça refletia as luzes. Era vaidoso e muito simpático. Juliana era obreira, assim como sua irmã Aline. O dia em que recebeu o recado do seu amigo Juninho fez questão de comunicar ao seu pastor, que fez questão de atender o pedido. As duas irmãs eram simpáticas e jovens. Brancas, suas bochechas eram rosadas. Juliana era mais extrovertida, se comparada à sua irmã, e sempre estavam juntas. Enquanto caminhavam pelo corredor do hospital, Aline guiava o pastor. Pastor, à sua frente tem um aspirador. Ainda no primeiro andar, comentou Claudemir. Como este hospital é grande! Eu ando e nunca chego. Assim que chegaram ao UTI, o pastor percebeu que havia entrado em um ambiente onde ficavam os pacientes, devido ao forte odor hospitalar. Juliana e Aline ajudaram o pastor a desinfectar as mãos e a usar a máscara cirúrgica. Juninho foi à frente dos 4 para levá-los até sua irmã. Na medida em que caminhavam pela UTI, pastor Claudemir foi sentindo a presença de Deus cada vez mais constante e intensamente. Seus olhos se moviam e franziu suas sobrancelhas levemente. Assim que chegaram até Sílvia, o pastor disse à sua obreira, admirado. Juliana, Deus está neste lugar. Eu sinto a presença dele muito forte aqui. Sílvia estava acordada e pôde ouvir perfeitamente o que o pastor estava dizendo. Quem está aí? Perguntou, surpresa, olhando de um lado para outro ao ouvir aquele comentário tão profundo e verdadeiro. Foi quando seu irmão se aproximou e disse, lembra que falei que traria um pastor? Sim, concordou Sílvia, surpresa. Ele está aqui. Quer conhecê-lo? Muito. Pastor Claudemir. Chamou Juninho. Juliana então o levou para perto de Sílvia. Olá, Sílvia. Cumprimentou o pastor. Sílvia então abriu sua mão e a levou até o pastor para cumprimentá-lo. Claudemir permaneceu em silêncio, esperando o cumprimento da moça. Vendo aquela situação, Juninho rapidamente levou a mão do pastor até ela e explicou. Sílvia, o pastor Claudemir não enxerga com os olhos naturais, mas com o coração, e disse ao Claudemir, pastor. A Sílvia não está conseguindo falar no momento. O pastor sorriu e apertou a mão da Sílvia em cumprimento. Olá, Sílvia, estou muito feliz em conhecê-la. Ele não enxerga? Talvez por isso consiga ver e sentir o que ninguém mais consegue além de mim, pensou Sílvia, ficando empolgada. E disse o pastor. Sílvia, fique tranquila. Deus está com você neste lugar. Você não está só. Eu sei, concordou Sílvia, acenando fortemente com a cabeça, eu posso ver a mão de Deus estendida para você. Eu também, concordou ela. Os sentidos e as percepções do pastor eram tão apurados, que conseguia perceber algo que somente Sílvia podia sentir naquele momento, tão intensamente. Juliana foi à frente, próximo de Sílvia,
abriu sua Bíblia e começou a ler para ela, que ouviu atentamente. Em seguida, o pastor Claudemir se aproximou para orar e a deixou comovida, em lágrimas. Sílvia, fique em paz, disse o pastor. Quem tem Deus, tem tudo. Ela está concordando, pastor. Disse Juninho, observando os gestos de sua irmã. Eu gostei muito de você, Sílvia. Disse o pastor, segurando em suas mãos. Eu também. Continue na fé. E Sílvia apertou o mais forte que pôde sua mão, amém. Amém. Sílvia se esforçou para dizer algo ao pastor, mas por mais que tentasse, sua voz não saía corretamente. Você quer agradecer? Perguntou Juninho. Não, negou sua irmã. Você quer que ele volte? Quero muito, respondeu entusiasmada. Pastor, ela está pedindo para você retornar, explicou Juninho ao Claudemir. Sílvia, disse o pastor. Eu voltarei. Fique tranquila, eu irei. Mas quem fica, é Deus. Amém. Assim de saíram da UTI, encontraram Brás, que agradeceu a presença do pastor no hospital. Imagina, meu filho, disse o pastor. E fique tranquilo, viu? Deus está com a sua esposa. Amém, pastor. Disse Brás, e em seguida seguiu para a UTI. No corredor, comentou Juliana. Vamos orar, pastor? Claudemir parou onde estava e fez uma corrente de oração no meio do corredor. Enquanto orava, citou o nome de Juninho e fez uma grande revelação. Assim que terminou, disse o pastor. Deus tem uma grande obra na sua vida. Você vai servir a Deus. Eu não quero virar pastor. Disparou Juninho. E quem disse que para servir a Deus tem que ser exatamente pastor? Questionou Claudemir. Há muitos modos de servir a Deus, e o seu será especial. Como? Eu não entendo. Confuso. Calma, meu filho, na hora certa você saberá. Até lá, Deus irá prepará-lo. Amém. Deus lhe deu muito livramento, alguns você conhece, mas muitos, nem imagina. O jovem ficou confuso com a revelação, afinal, qual seria a sua futura missão? Você foi escolhido desde o ventre de sua mãe, assim como sua irmã, sua família toda. Vocês são especiais para Deus. Misteriosamente, entrando no elevador. Enquanto isso, na UTI, Brás fazia companhia à sua mulher. Gostou do pastor, amor? Perguntou Brás. Gostei. Sílvia ficou empolgada com a visita do pastor, apesar de ambos não conseguirem se comunicar. Ela por não conseguir falar e Claudemir por não enxergar. Havia dias que Sílvia tentava dizer sobre o que estava se passando com ela naquele quarto, porém, ninguém conseguia compreender. Quando ouviu o pastor relatar sobre a presença de Deus, pôde perceber que a unção que via não era fruto da sua imaginação, era real. Passou dias de agonia tentando dizer o que estava presenciando, mas não conseguia se expressar a ninguém. Depois da visita do pastor, sentiu-se mais aliviada, pois não era apenas ela que enxergava. Juninho estava dirigindo, voltando à cidade de Oizume acompanhado do pastor e dos seus obreiros, quando recebeu uma ligação de sua mãe. Onde você está? Perguntou ela. Estou voltando. Por quê? O Brás me ligou agora e disse que o médico marcou outra reunião para mais tarde. Tudo bem, estou a caminho da cidade. Respondeu Juninho. Mãe, fala com o pastor Claudemir. Entusiasmado, passou o celular ao pastor, no banco de trás. Pastor, fale com a minha mãe. Qual é o nome dela? Perguntou Claudemir, segurando o celular. Vera. Olá, dona Vera. Atendeu o pastor, mas nada ouviu. Aline, que estava ao seu lado, verificou o celular para ver o que havia acontecido. Pastor Claudemir, você desligou o celular. Disse enquanto ria, e ligou novamente. Alô? Atendeu Claudemir. Dona Vera? Oi, pastor Claudemir, prazer. Me desculpe, dona Vera, desliguei sem querer o celular. Não repare, é coisa de cego. Bem-humorado. Acabei de ver sua filha Sílvia.
Fique tranquila, porque Deus está com ela. Amém. Disse Vera aos prantos, emocionada, ao telefone. O pastor aproveitou a oportunidade para fazer uma oração. Assim que encerrou a ligação, o celular voltou a tocar. Oi, Simone. Atendeu Juninho. O Brás falou que vai ter reunião às 18 horas. Eu sei, a mãe acabou de me ligar. Simone, fale com o pastor Claudemir. Ele é muito abençoado. E entregou o celular a Aline, dizendo ao pastor, Pastor, fale com a minha irmã. É a última vez. Pediu, sem jeito. Claro. Qual é o nome dela? Perguntou Claudemir, enquanto Aline entregava o celular em suas mãos. Simone, respondeu Juninho. Alô? Simone, aqui quem fala é o Claudemir. Prazer, pastor. Eu vou à tarde para o hospital, parece que vai ter uma conversa. Fique tranquila, Simone. Estava falando com a sua mãe, senti muito forte a presença de Deus com a Sílvia, fique em paz. Amém, pastor. Respondeu Simone. Será que você poderia fazer uma oração por mim? Claro. Não precisa nem pedir. Assim que chegaram à cidade, como havia tempo, Juninho levou todos para um rápido almoço no restaurante. Ficou observando Claudemir almoçar e achou fascinante, sua mão se direcionava perfeitamente aos talheres, conseguia memorizar os lugares onde os havia deixado. Claudemir! Você está me enganando! Brincou Juninho. Você enxerga! Enquanto almoçavam, o pastor contou suas aventuras e todos riram agradavelmente. Às 18 horas, Juninho, Brás, Simone, Vera e o intérprete Roberto estavam ansiosos à espera do início da conversa. Konnichiwa! Cumprimentou Sakurai, desejando boa noite. Bom, vamos dar início a mais uma conversa. Então, eu chamei os senhores porque, como havia dito na quinta-feira passada, a Sílvia acabou contraindo novamente o vírus da pneumonia e tivemos que voltar com o antigo antibiótico para combatê-lo. Como os senhores sabem, o antibiótico é forte e pode sobrecarregar os outros órgãos. Por isso, optamos em voltar com a hemodiálise 24 horas. Com o tratamento, a respiração dela aumentou e o nível de oxigenação está entre 94 e 96, com 55% da máquina. Lembrando vocês, o ventilador mecânico pode aumentar até 100%. Uma pessoa sadia, se introduzisse a máquina, usaria 20% do oxigênio, o ideal seria abaixo dos 60%. Então a esperança dele é tratar a pneumonia primeiro para, depois, as outras complicações? Perguntou Simone ao intérprete, que passou a pergunta ao médico. O nosso principal foco é a pneumonia. Porém, estamos na esperança do antibiótico, que é forte, não causar nenhum dano aos outros órgãos. É delicado. Se eu trato uma coisa, piora a outra, e vice-versa. Para os familiares de Sílvia eram tantas reuniões em apenas uma semana que as explicações de Sakurai já não atemorizavam como da primeira vez. A fé de todos estava tão acesa, que não enxergavam outra solução a não ser o milagre. Enquanto fazia companhia à irmã, Simone notou algo estranho nela. Sílvia olhava para o lado e parecia estar em concordância. Outra hora, negava com a cabeça, como se estivesse se comunicando com alguém. Por que não consigo dizer a eles? Questionou Sílvia. Para tudo na vida há a hora certa de ser revelado, disse a silhueta branca e iluminada ao seu coração. Eles deveriam saber, insistiu Sílvia. Será? Questionou. A fé é o que os mantém em pé. E você? Já aceitou os planos de seu pai, e desapareceu em seguida. Juninho estava atento ao relógio. Depois das 21 horas, resolveu partir. Mas, antes, se despediu da irmã. Eu já vou. Antes, eu vou orar por você. Sílvia, ao ouvir, negou com a cabeça. Tem certeza? E ela voltou a negar. Bom, neste caso, eu vou ler a... Não, negou Sílvia, não quero. Não vai adiantar nada. Simone ficou surpresa com a atitude da irmã, que nunca recusará uma oração, muito menos a palavra. Já seu irmão ficou apreensivo. Será que a Sílvia está perdendo a fé?
Simone ficou lhe fazendo companhia até mais tarde, quando ela apontou com os olhos ao seu lado. Olhe! Simone ficou sem entender. Novamente Sylvia apontou com os olhos para o lado de sua irmã. Simone, tensa, virou lentamente o seu rosto e não viu absolutamente nada. Sylvia, não tem ninguém aqui. Disse Simone, com receio. Sem insistir, Sylvia voltou a relaxar em sua cama. Sabia que, por mais que tentasse dizer, ninguém entenderia o que estava se passando naquele quarto. No domingo à tarde, estava apenas Vera no hospital universitário, e foi de elevador ao primeiro andar receber seus novos visitantes. Eram 4 pessoas vestidas de branco. Você é a Vera? Perguntou um deles. Sim. Respondeu ela. Prazer, Jorge. Cumprimentou. Esses são os membros do centro. Sr. Jorge era médium do centro espírita. Assim que soube sobre o caso de Sylvia, fez questão de ir ao hospital realizar a cirurgia espiritual. Filha, esse é o Sr. Jorge. Apresentou Vera. Ele quer fazer a cirurgia espiritual em você. Você deixa? Pode ser, concordou Sylvia. Mas acho que não irá mudar o meu destino. Prazer, Sylvia. Cumprimentou Jorge. Eu queria que você concentrasse toda a sua fé em Deus e em Jesus. Todos se posicionaram em volta da cama e estenderam as mãos. No meio da oração, disse Sr. Jorge a Vera, sem jeito. Olha, Vera, eu sei de uma coisa. Só não sei se devo dizer. Vera, ouvindo aquelas palavras, no fundo de seu coração de mãe desconfiou do que poderia se tratar e rapidamente desconversou, interrompendo, com receio. Nossa, ela parece melhor. Está até mais desinchada. Nervosa. Sr. Jorge não insistiu e respeitou a decisão da mãe. Verdade, concordou, sorrindo. Assim que terminaram, todos se retiraram da UTI. Obrigada por terem vindo. Agradeceu Vera. Imagina! Nunca poderia ter negado um pedido de uma mãe por uma filha, respondeu Jorge. Vamos ficar na fé e em oração. Amém. Respondeu ela. Ao final da tarde, Brás e Vera receberam a visita de 2 pessoas, Roque e o Padre Pedro. Roque era membro da Igreja Católica da cidade. Nas celebrações das missas, pregava também sobre as passagens bíblicas, sendo uma figura significativa em sua igreja, simpático e comunicativo. No açougue em que Brás trabalhava, Roque era um dos clientes, e assim que soube sobre o estado de Sylvia, pediu para o Padre Pedro fazer uma visita a ela. O padre celebrava as missas na Igreja Católica da cidade de Zezac. Assim que soube do caso, não deixou de fazer sua visita. Olá, Brás, cumprimentou o Roque. Este é o Padre Pedro. Apresentou. Prazer, padre. Cumprimentou Brás. Obrigado por ter vindo. Não precisa agradecer, disse o padre. Esta é a mãe da Sylvia, apresentou Brás. Prazer. Vera. Após se apresentarem, todos entraram na UTI. Brás se aproximou de sua mulher e contou sobre os visitantes. Amor, o padre e o Roque vieram vê-la. Onde estão? Perguntou ela, olhando ao redor. Brás os convidou a se aproximar. O padre se aproximou junto de Roque e cumprimentaram. A paz de Cristo, Sylvia. Olá. Ela crê em Deus e em Jesus? Perguntou o padre. Sim. Ela é evangélica, padre. Explicou Roque. Amém. Disse o padre. Sylvia, você me permite fazer uma oração? Sim. O padre e Roque fizeram o sinal da cruz, dizendo: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E orou o padre. Ouvi-nos, Senhor, olhai benignamente para este doente, infundi novo vigor nos seus membros, suavizai as suas dores, dignai-vos libertá-lo do pecado e de todas as tentações, socorrei com a vossa graça todos os doentes, animai com a vossa ação divina todos os que lhe assistem, dignai-vos conceder a vida e a saúde àquele a quem, em vosso nome, impomos as mãos, oração da unção dos enfermos. Em seguida, o padre ungiu a testa da Sylvia com azeite, fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Assim que terminou de orar, o padre se aproximou de Braz e disse: Senti a presença muito forte de Deus. Amém. Respondeu Braz. Se alguma coisa acontecer, ela já está perdoada, disse o padre. Padre Pedro entregou a Vera e Braz um pequeno livro contendo Mateus, Marcos e Lucas, da Bíblia, junto com um terço, e disse: Não sei se a Sílvia vai utilizar, mas podem ficar. Obrigada. Agradeceu Vera. Na segunda-feira, Vera foi ao hospital logo cedo. Sua filha estava sonolenta e dormiu constantemente devido aos fortes medicamentos. O ventilador mecânico estava marcando o nível de oxigênio a 96,55% de oxigênio fornecido pela máquina. Os números não alteraram depois de domingo. Assim que despertou, perguntou Sílvia à sua mãe: E o Braz? Está trabalhando. Por quê? Está com saudade? Muita, concordou Sílvia, e logo voltou a dormir. Sílvia despertava, ficava alguns minutos acordada e voltava a dormir em seguida. À tarde, a máquina de hemodiálise começou a dar sinal de problema e vieram vários especialistas arrumá-la. Vera, que estava sentada próximo da filha, teve que se retirar para deixá-los mais à vontade. Ao voltar, Sílvia estava acordada e, assim que viu a mãe, apontou com o dedo para seus pés. Massagem, filha? Perguntou Vera. Sim. Sílvia, embora seu quadro clínico não estivesse dos melhores, continuou com as sessões de fisioterapia. Até mesmo a equipe médica estava esperançosa pela sua melhora. No dia seguinte, à tarde, disse a enfermeira a Vera: Mãe, se ela quiser, pode ouvir música, desde que tenha os fones de ouvido. Obrigada. Agradeceu Vera pela informação, já pensando na possibilidade de sua filha ouvir os louvores. A Sílvia pode ouvir música. Você sabe se a Sílvia tem aparelho para ouvir música? Perguntou Vera, via mensagem, a Simone. Que bom, respondeu Simone. O Gil grava os cultos no aparelho dele, pede para ele emprestado. Graças a Deus, isso vai servir de terapia para ela. Na hora do curativo, a enfermeira deitou completamente a cama de Sílvia, que acabou passando mal. Sua pressão começou a cair e o nível de respiração foi a 91. Senhora Caticarte, está se sentindo sufocada? Perguntou a enfermeira, apreensiva. Sim, confirmou a paciente. Seu batimento cardíaco ficou acelerado e a enfermeira rapidamente a deixou de lado para recuperar a respiração e a sedou com um sedativo. Vera ficou apreensiva e só voltou para sua casa quando a respiração e o batimento cardíaco da filha voltaram a normalizar. Vera chegou ao hospital às 10 horas da manhã. Estava em seu carro esperando abrir uma vaga no estacionamento do hospital. Nunca estivera tão cheio como naquele dia. Para se distrair, resolveu mandar uma mensagem à sua filha com uma foto do trânsito. Estacionamento lotado, fila de carros esperando para abrir vaga. Me mande notícias, respondeu Simone. Dr. Sakurai ligou para o Sr. Roberto pela manhã, pedindo novamente sua presença às 18h30, para explicar um novo procedimento. Sílvia permanecia no mesmo estado do dia anterior. Sua mãe fazia companhia para ela, massageando seus pés. Falei com o Ju no almoço, comentou Vera. Ele disse que vai hoje ao culto e vai gravar para você ouvir. Você quer, filha? Sim. Sílvia sentia como se fizesse anos que não ia à igreja. Na realidade, havia 108 dias que não assistia ao culto. Dali a 2 semanas completaria 4 meses de internação. Nesses quase 4 meses, seu corpo já não era o mesmo, estava cansado. Seu psicológico desgastado, exausta de ficar presa em uma cama. Restando apenas a fé. No início da noite, Dr. Sakurai explicou a Vera, na presença de Roberto, que a partir do dia seguinte voltaria a introduzir alimento na sonda pela narina de sua paciente, pois dessa maneira, o intestino voltaria a funcionar. Depois da pneumonia, Dr. Sakurai acabou optando por parar com a alimentação. Agora que Sílvia estava um pouco melhor, resolveram retomar o procedimento. No meio da madrugada, Sílvia ficou desperta a maior parte do tempo, apenas observando. Suas visões não a deixavam mais com receio. Pelo contrário, já faziam parte do seu cotidiano, sentindo uma paz imensa.
Sua missão está prestes a se concluir, disse a silhueta branca e iluminada ao seu coração. Não sei se estou preparada, respondeu Sylvia. Até lá, Deus preparará, apenas confie. Ao amanhecer, Sylvia foi encaminhada para mais um exame de ressonância magnética. Assim que a equipe médica a removeu para a maca, sua pressão começou a cair drasticamente. Vera entrou na UTI para ver a filha, que estava dormindo. Ao ver o monitor com os dados do ventilador mecânico, ficou apreensiva com os números. O nível de oxigenação estava 94, com 90% da máquina. Mãe! Disse Sakurai a Vera. A respiração dela caiu muito após ser removida para a maca. Se continuar assim, irei novamente marcar uma conversa, lamentando. Rai, confirmou Vera, apreensiva, porém sem perder a fé. Tudo dará certo, disse a si mesma. Novamente, no início da noite, Sakurai marcou outra reunião na presença de Vera e Roberto. Na reunião, explicou que não poderia, por enquanto, dar alimento a Sylvia, devido à queda da pressão e do nível de oxigenação. O ventilador mecânico está com 90% do uso, isso quer dizer que só poderemos aumentar mais 10%. Estejam preparados, caso o pior aconteça. Após a reunião, Vera foi até a sua filha. Não era fácil para uma mãe ouvir todas aquelas complicações sozinha. O médico falou alguma coisa, mãe? Perguntou Sylvia, desconfiada. Nada demais. Não se preocupe, filha. Respondeu Vera, segurando suas emoções e voltando a massagear os pés dela. Vera fez companhia para a filha até ela adormecer e partiu às 22 horas. Na sexta-feira, Vera estava na sala de espera, ansiosa para ver a filha que, no momento, estava fazendo alguns exames. O relógio marcava 10h30 da manhã. Senhora Cathcart, já pode ver sua filha. Disse a enfermeira. Sylvia estava aparentemente melhor se comparado à noite passada. Sua respiração estava a 96, com 80% da máquina. Oi, filha. Como você está? Perguntou Vera. Mais ou menos. Enquanto acariciava o rosto de Sylvia, percebeu que ela estava levemente quente. A enfermeira explicou que ela havia amanhecido febril. Na hora do almoço, Vera disse. Sylvia, eu vou lá embaixo comer algo. Está bem, concordou Sylvia. Vera, ao notar sua expressão, perguntou a ela. Você sente fome, filha? Sinto muita fome, respondeu Sylvia, de olhos baixos. Eu acho que você tinha que comer para ficar forte, não acha? Também acho, concordou. Quando melhorar a sua respiração, vão lhe dar comida. Prometeu sua mãe. Era até difícil para Sylvia recordar os sabores dos alimentos. Estava há quase um mês sem comer e beber uma gota de água sequer. Apesar de não ter a necessidade de se alimentar devido ao soro, seu psicológico berrava por comida e água. Suas mãos e suas pernas estavam cada vez mais finas. Vera notava isso toda vez que lhe fazia a massagem, não sentindo mais a massa muscular no corpo da filha. Nas vezes em que o seu irmão a via, brincava, dizendo: Olha, Sylvia, você vai sair magra do jeito que desejava. E Sylvia negava. Todos pensavam que a negação era pela perda em excesso de massa, quando, na verdade, ela dizia: Quem disse que eu vou sair? O final de semana havia começado. Todos estavam com seu destino certo, o hospital universitário. Até chegarmos em casa, já serão 18h15, mais o tempo de tomar banho e nos arrumar. É bom chegar 20 minutos antes do início do culto. Vocês já vão? Sim. Respondeu Simone. Iremos ao culto do pastor que veio aqui. Sabe? O Claudemir? Sei. Nós vamos orar por você. Mas fique tranquila, porque o Brás falou que vai vir uma pastora de longe só para ver você. Assim que partiram, poucos minutos depois, Brás recebeu a visita da pastora. Oi, você é o Brás? Perguntou ela educadamente. Sim, respondeu ele. Eu sou a pastora Edilane, e este é o meu marido, que também é pastor, César. Prazer. Cumprimentaram. Eu vou levá-la para a UTI.
disse Brás. Obrigada. Agradeceu a pastora. Edlaine era uma mulher simpática, de jeito humilde. Sua igreja ficava em Ibaraque. Para chegar ao hospital universitário, a pastora precisou fazer praticamente uma viagem, mas não media esforços quando o assunto era fazer a obra de Deus. Assim que chegaram ao UTI, Brás a levou até sua mulher. Quando Edlaine chegou próximo da cama, pôde ver a unção de Deus sobre Sílvia. A presença de Deus que sentia era tremenda. Seus olhos começaram a ficar carregados de lágrimas, era lindo ver o agir de Deus. Emocionada, a pastora, antes mesmo de falar com Sílvia, derramou lágrimas. Eu posso me aproximar dela? Perguntou. Claro. Por favor. Pediu Brás. E aproximando-se de sua mulher, disse a ela, amor, a pastora que eu disse que viria está aqui. Edlaine, sutilmente, se aproximou de Sílvia e a cumprimentou. Oi, Sílvia. Como você está? Estou bem. O Brás me contou que você está indo à igreja. Estou, murmurou Sílvia, com a voz quase apagada, se esforçando. E você gosta? Muito, respondeu. Apesar de evitar falar, fez o possível para tentar se comunicar. Amém. Disse a pastora. Eu fiquei muito feliz quando a vi. Sabe por quê? Não, curiosa. Porque você está sendo iluminada por Deus e isso é maravilhoso. Você é muito especial para Deus, sabia? Eu estou sendo iluminada, concordou Sílvia. Fique em paz. Eu vou ler a palavra para você, posso? Por favor. Assim que a pastora abriu sua Bíblia, o Espírito de Deus disse ao seu coração. Leia o Salmo 23, o versículo dela é este. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Em seguida, a pastora orou pela vida de Sílvia e a abençoou. Edlaine se aproximou de Brás com um semblante sereno e disse. Brás. A sua mulher cumpriu a missão dela aqui na terra. Agora, a missão dela é na glória. Ao ouvir, Brás abaixou a cabeça e sentiu um aperto no coração. Brás, agora você, Deus tem uma linda obra na sua vida, viu? Amém. Respondeu, conformado, e começou a chorar. Não precisa se preocupar, tranquilizou a pastora. Deus está com a sua mulher. Eu vejo uma luz, uma unção sobre ela é especial para Deus, assim como você. Amém. Concordou, enxugando as lágrimas. No meio do caminho de volta, perguntou César à sua mulher enquanto dirigia. E como foi lá? Deus me disse que a missão da Sílvia chegou ao fim e me deu o Salmo 23, e disse que o versículo dela era o 4, contou a pastora. Ainda que eu ande pelo vale das sombras? Perguntou César. Sim. Confirmou sua mulher, e sorriu em seguida. Mas sabe, César, eu senti Deus muito forte naquele lugar. Foi muito bom termos vindo. Amém. E o mais importante, disse Edlaine, satisfeita. Ela foi salva. Apesar da longa viagem, o casal de pastores cumpriu mais uma missão da obra de Deus e voltou com um sentimento de paz, sabendo que mais uma alma seria salva. Faltavam poucos minutos para as 20 horas e Juninho estava estacionando o carro de sua mãe. Eu não falei que era para ter saído às 19h30? Agora olhe a hora. Queixou-se Vera. A culpa é do Juninho. Respondeu Simone. Já ligou para sua amiga para saber onde vai ser o culto?
vai ser aqui, no Bunkamura. Disse ele, se referindo ao salão da cidade de Oizumi onde fora realizada a festa de encerramento da escola do Kaique e sua formatura. Aqui onde? Tem vários salões. Disse Simone. Assim que desceram do carro, foram em direção ao salão principal. Dentro, foram de elevador até o terceiro andar. À porta, já havia um membro da igreja para recebê-los. Aqui vai ser o culto do pastor Claudemir? Perguntou Juninho. Sim. Respondeu o membro da igreja, e cumprimentou-os, a paz do Senhor. Boa noite, cumprimentaram. Como fazia poucos dias que o pastor Claudemir havia chegado ao Japão, ainda não tinha uma igreja fixa. No momento, ele, junto com os obreiros e irmãos, alugavam um salão para realizar os cultos. Como era início da obra, não havia muitos membros. O salão era amplo e as cadeiras estavam todas posicionadas. À frente, um piano negro e um altar improvisado. Vera, seus filhos e netos se sentaram rapidamente, o culto já estava prestes a começar. As obreiras Aline e Juliana, ao piano, começaram a louvar. Vocês irão cumprimentar 3 pessoas com um abraço e dizer para essas pessoas que elas são especiais para Deus. Aleluia! Orientou o pastor. Todos se levantaram, comovidos, e começaram a se abraçar. Vera estava aos prantos. Pensou, no início do culto, sobre o motivo dos lenços de papel nas cadeiras, bastou alguns minutos para pegar uma caixa e enxugar suas lágrimas. Hoje nós temos algum visitante? Perguntou o pastor. O Celso e a família. A mãe, a irmã e os sobrinhos, assoprou Juliana ao pastor. Amém. Disse ele, que bom que vocês vieram. Está sendo um prazer, pastor. Respondeu Juninho. Eu fui visitar a irmã do Celso na semana passada, no hospital, e, graças a Deus, eu senti a presença dele muito forte com ela. Agora, o Celso, como gosta de perguntar. Nunca vi. Ele foi me perguntando na ida e na volta, sem parar. Riu. E é bom, porque quem pergunta, aprende. Agora, eu vou orar por você. Aqueles que quiserem vir receber a oração, fiquem à vontade. Todos os membros se levantaram e fizeram uma fila para receber a oração. A primeira a ir foi a pequena Sara. O pastor ungiu sua cabeça e começou a orar. Eu vejo que em sua filha, através desta mão, o Senhor fará muitos milagres até lá. E a abraçou. Que os anjos aguardem, para que, no momento certo, ela venha servir ao Senhor. A próxima foi Simone. A mãe da Aline e da Juliana, auxiliar do pastor, colocou a mão em sua cabeça e disse, em oração. Senhor, sua filha veio aqui por uma razão, uma única razão. O Senhor sabe bem o milagre que a traz aqui, em nome de Jesus, e é por isso que eu clamo a ti. Assim que terminou, Simone saiu emocionada. Aline então foi até ela para abraçá-la e a confortou. O próximo foi Juninho. O pastor então segurou seus ombros e orou. Você tem um chamado de Deus. Ele tem um propósito na sua vida e vai usá-lo muito ainda. Desde já, eu quebro tudo aquilo que vier contra, em nome de Jesus, ungindo sua cabeça. Logo em seguida, a vez de Vera. Assim que o pastor segurou seu ombro, disse em oração. Era você que Deus estava me mostrando. É a mãe do Celso, disse a mãe das obreiras. Amém, Deus tem lhe iluminado, ainda mais nesses últimos dias. A unção de Deus está sobre a sua família. Após a oração, disse o pastor. Nós já oramos, louvamos, agora, nós iremos ouvir a palavra. Falarei hoje sobre Lázaro. Deus colocou em meu coração. Juninho, ao ouvir, ficou surpreso com a coincidência, pois exatamente no dia anterior havia sido pregada a mesma passagem na igreja do pastor Guilherme. Eu não vou pedir para vocês abrirem a Bíblia para não perdermos tempo, porque temos que devolver o salão às 22 horas, mas o texto é de João 11. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias.
Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o, e deixai-o ir. João 11, 38 ao 44. Irmãos, prestem atenção em mim. Olhem para mim. Pediu o pastor. Caíque, que estava distraído olhando para trás, rapidamente prestou atenção. Claudemir sabia exatamente onde estava o seu copo de água. Dava pequenos passos pelo altar, sem tropeçar em nada. Até mesmo o horário conseguia saber, através do seu relógio de pulso. Abria a tampa e, com seus dedos, conseguia sentir o posicionamento dos ponteiros. Quando Deus revelou ao meu coração essa passagem, eu chorei. E por que você chorou, pastor Claudemir? Por que Deus me revelou algo que me entristeceu? Meus irmãos, Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, que moravam lá no povoado de Betânia. Elas pediram para avisar Jesus que seu irmão Lázaro estava enfermo, e quando chegou à cidade de Betânia, fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado dentro de uma caverna, com uma pedra na entrada. Então Jesus disse, tirai a pedra, e Maria respondeu, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aos prantos, o pastor disse à sua obreira, Juliana, Jesus não perguntou de quantos dias era o morto. Ele queria apenas que confiassem no que ele estava dizendo, sem questionamento. Ele respondeu, não disse que se crê em mim, verá a glória de Deus? Irmã Ângela. Jesus queria ouvir naquele momento, é mesmo, Jesus? Se o Senhor está dizendo, eu farei, mas não, enxugando suas lágrimas, comovido. Olhe para mim, Deus não quer ver você olhando para os problemas, não importa o quão grande seja a sua luta, Ele quer apenas que você creia nele. Se você crê, rasgue um glória a Deus. Eu costumo dizer que a fé é uma única bala em um gatilho. É preciso mais munição para acertar o alvo, pastor. Não. Porque a fé é a certeza de que, com apenas uma munição, o alvo será atingido. E precisa de mais? Não, apenas uma. Se você tem falhado, se o seu medo tem sido maior que a sua fé, se você está assim como Marta, eu convido você aqui à frente, para se quebrantar diante de Deus. Não precisa vir se não quiser, fique à vontade. O pequeno Caíque, que estava atento ao culto, se levantou, foi à frente e se agachou, de joelho e coração quebrantado, curvou sua cabeça e pediu a Deus. Deus, eu queria que a minha mãe ficasse bem logo. Todos se levantaram e foram à frente se ajoelhar. De coração quebrantado, a família pediu perdão pelos pecados e clamou a Deus pelo milagre na vida da Sílvia. Na manhã de domingo, Simone foi cedo ao hospital universitário. Sua mãe, que havia ido todos os dias da semana, preferiu descansar. Oi, Sílvia. Cumprimentou Simone. Como está? Mais ou menos, respondeu com gestos. Hoje a mãe não vai vir, eu vou fazer companhia para você. Tudo bem? Claro. À tarde, o Ju virá. Enquanto isso, Dr. Sakurai aproveitou a presença de Simone e a chamou em um canto para conversar. Então, a respiração está piorando a cada dia. Amanhã eu acredito que precisaremos marcar uma reunião. Tudo bem, respondeu Simone, ansiosa. Quantas vezes ouvi dizer que a minha irmã não chegaria ao próximo dia? Quantas lutas, quantas batalhas! Ela foi escolhida por Deus para nos ensinar a lição mais linda e importante de nossas vidas. Foi escolhida, porque nenhum de nós teríamos a força e a fé que ela guarda dentro de si. Deus faz a escolha, Ele nunca nos dá um fardo maior do que podemos suportar. Nós acreditamos. Se fôssemos crer na ciência e nos fatos, teríamos desistido há semanas. A palavra final quem declara é Deus, e tem as respostas. Creia nele. Confie, Ele está presente em todo momento.
Eu declaro a vida para Sílvia, em nome de Jesus. De Simone Caticarte para sua mãe, em 14 de julho de 2013. Assim que se aproximou de sua irmã, perguntou Sílvia: "O que o médico disse?" "Nada demais, é sobre os medicamentos", respondeu Simone, tranquilizando-a. No fundo, Sílvia sabia a gravidade do seu quadro e as consequências. Dizer adeus era algo extremamente difícil, principalmente por ser mãe de um filho ainda criança. "E o Kaique?", perguntou ela. "O Kaique está bem", respondeu sua irmã. Sílvia então a segurou pelo braço e olhou no fundo dos seus olhos. "Se algo acontecer comigo, cuide dele para mim. Fique tranquila. O Kaique está bem", respondeu Simone. Sílvia respirou profundamente. "Eu sei. Logo logo, você vai sair daqui", disse Simone, sorrindo. À tarde, Juninho chegou à UTI com a face abatida. "Cê nem sabe", disse a sua irmã. "O quê?", perguntou Simone, apreensiva. "Meu carro deu pau", contou ele, se referindo ao problema no motor do carro. Sua irmã então começou a rir. "Bem feito", e comentou: "Você ouviu, Sílvia?" E Sílvia sorriu levemente, concordando. Simone aproveitou a presença do irmão e foi ao primeiro andar comprar algo para almoçar. "Quer que eu leia a Bíblia?", perguntou Juninho. "Não", negou sua irmã. "Por quê?" "Você gostava." "Porque eu não preciso mais", negou franzindo as sobrancelhas. "Nem oração?" "Não." "Você não entende? Não vai adiantar nada, você só vai perder tempo", de olhos voltados para cima. "E conversar? Você quer?" "Sim", concordou acenando com a cabeça. "O que você quer falar? Eu vou lá saber, cabeção, eu fico o dia todo aqui, erguendo seus braços, indignada. Olha, ultimamente eu estou vindo aqui e indo para a igreja, vou contar sobre a igreja, então. Ontem nós fomos ao culto do pastor Claudemir, aí ele fez uma oração. Lembra que eu falei que ia escrever um livro sobre você? Mais ou menos. Então, pelo que ele orou, eu acho que, através de você, muita gente conhecerá Jesus e poderá ser salva." "Será?", questionou Sílvia, desconfiada. "Claro", confirmou seu irmão. "Você é um testemunho vivo. Quando sair daqui, tenho certeza que todo mundo que ouvir o seu testemunho vai crer em Deus. Acho que Deus me pediu o livro com esse propósito." "Aí que está, se eu sair daqui", pensou Sílvia, desanimada. "E você vai me ajudar a escrever o livro?", entusiasmado. Sílvia não se manifestou, apenas pensou. "Acho que não vou conseguir ajudar você." Enquanto conversavam, chegou Simone, dizendo ao seu irmão: "Ó, Juninho. A Sílvia não fala, mas escuta." "Eu estou falando alto?", perguntou ele. "Claro. Não é, Sílvia? O Juninho acha que só porque você não está falando, também não está ouvindo", comentou Simone à sua irmã, que concordou. "Verdade. Eu posso estar quebrada, mas meus ouvidos estão perfeitos." Ao início do anoitecer, Simone e seu irmão continuaram fazendo companhia para Sílvia. Os três irmãos ficaram conversando o dia todo, apesar de Sílvia não conseguir falar, interagiram. "Sílvia, não sei se você vai lembrar", comentou Simone. "A Elô, quando esteve aqui, pediu para eu dizer a você sobre o perdão. Você se lembra?" Vagamente, fazendo gesto com as mãos. "Então, ultimamente, Deus tem me falado muito a respeito, e nós somos um pouco rancorosas, não é?" "Verdade", confessou Sílvia, "e eu percebi que, quando guardamos mágoa, isso não faz o mal para a pessoa por quem nós sentimos isso, mas para nós mesmas. A mágoa acaba nos prendendo, impedindo que as coisas boas cheguem até nós. Você me entende?" "Entendo." "Então, se dentro do seu coração você sente mágoa de alguém, perdoe. Mas perdoe de verdade, eu estou fazendo isso", aconselhou Simone. "Está bem." A vida de Sílvia não fora apenas um mar de rosas. Houve muita dificuldade,
como no período da sua gravidez e após dar à luz ao seu filho. Tornou-se mãe solteira, batalhou sozinha pela educação do filho e sofreu várias outras decepções amorosas em sua vida, e que hoje permanecem no passado. Sylvia ouviu o conselho de sua irmã e verdadeiramente perdoou todas as pessoas que a machucaram no decorrer de sua vida. Alguns minutos depois, pastor Guilherme, junto com sua esposa e obreira, passou no hospital para uma rápida visita. Sylvia estava acordada e o pastor pôde orar e dizer sobre a palavra de Deus. Sua esposa, Adriana, ficou louvando, e Sylvia ficou atenta escutando. Na segunda-feira, dia 15 de julho, o calendário estava vermelho, era feriado, e logo pela manhã, Vera e seus filhos estavam no trânsito, rumo ao hospital universitário. Assim que chegaram à UTI, viram o monitor do ventilador mecânico e ficaram espantados. O nível de oxigenação estava 90, com 90% da máquina. Filha, você está bem? Perguntou Vera, apreensiva. Não, negou Sylvia, sufocada. Você está com falta de ar? Muito, concordou, debilitada. Após passarem um tempo juntos, Vera e seu filho foram à sala de reunião da UTI. Dr. Sakurai já estava à espera. Ohayou gozaimasu. Cumprimentou o médico, desejando bom dia. Hoje mais alguém irá participar da reunião? Não, respondeu o intérprete Roberto. Apenas a mãe e o irmão. Tudo bem. Bom. Como sabem, a Sylvia novamente pegou pneumonia. Nós estamos medicando, porém, não estamos conseguindo controlar e está progredindo. Imano Joutai deu a Kokyufuzen Tona Teorimazu. Então, a situação da Sylvia no momento é de insuficiência respiratória, traduziu Roberto. A insuficiência respiratória ocorre quando o oxigênio não passa dos pulmões para o sangue em quantidade suficiente, e os órgãos do corpo precisam de sangue rico em oxigênio para funcionar. No caso da Sylvia, os pulmões não conseguem remover apropriadamente o dióxido de carbono do sangue. E muito CO2 no sangue acaba danificando os órgãos do corpo, podendo asfixiá-la. Vera e seu filho ficaram aos prantos ouvindo aquela explicação. Era doloroso e agoniante imaginar Sylvia se sentindo cada vez mais sufocada. O nível da respiração, hoje, está 90, e podemos aumentar apenas 10% do ventilador mecânico. Espero que compreendam, explicou Sakurai. Kanojo no karada wa Nissan Shimoteru Kamo Shirenai. O Dr. Sakurai disse que a Sylvia não suportará, e deu a ela de 2 a 3 dias de vida, explicou Roberto, abaixando a cabeça. Vera não parou de chorar um segundo sequer, parecia que estava revivendo novamente o pesadelo da noite de terça-feira, mas não se deixou levar, pois naquela vez o quadro era ainda pior, e continuou crendo no milagre. Após a conversa, Vera saiu desnorteada da UTI enquanto chorava, para se recompor. Juninho enxugou suas lágrimas, ergueu a cabeça e foi até sua irmã. E aí? Como está? Não muito bem. E a mãe? Perguntou Sylvia. Então. A mãe foi tomar um café. Trouxe meu aparelho de música. Quer ouvir? Pode ser. Juninho então colocou um lado do fone nos ouvidos de sua irmã e o outro colocou em seu ouvido. Aleatoriamente, apertou uma gravação do culto, na parte do louvor. Juninho acariciava os cabelos de Sylvia. Suas lágrimas escorriam sem parar enquanto olhava para ela sem que ela percebesse. Enquanto isso, Sylvia ficava atenta ouvindo os louvores. Após se recompor, Vera retornou à UTI. Sem expor seus reais sentimentos, foi ao lado da filha e a abraçou forte, acariciando seus braços. As lágrimas carregadas de amor materno começaram a escorrer e sentiu um aperto no coração. Assim que saíram da UTI, os dois foram ao primeiro andar comprar algo para almoçar. Ao entrarem no refeitório, Vera ligou para Simone, que estava esperando apreensiva por uma notícia. Mentira, mãe. Lamentou Simone. Quem mais participou da conversa? Só eu e o Ju. Respondeu Vera, aos prantos. O Braz e o Nelson vão chegar mais tarde. Mas, mãe, daquela vez o quadro da Sylvia era ainda pior e Deus fez o impossível acontecer. Desta vez não será diferente. Quantos dias deram de vida para ela? 2 a 3, calma, mãe,
tem chão até lá. Após encerrar a ligação, Vera abriu a marmita que comprara no primeiro andar. Não sentia um pingo de apetite. Poucos minutos depois, recebeu novamente a ligação de sua filha. Oi, mãe. Disse Simone. Então, sabe o que eu estava pensando? E se nós pedirmos para o pastor ungir a casa da Sílvia? Vai saber, e não custa tentar. Pode ser. É bom fazer tudo o que der no momento. Concordou Vera. Mas, mãe, eu não sei se o Brás vai deixar. Eu tenho a chave da casa dela por causa da Fiona. E se eu for sem falar para ele? Não sei, Simone, respondeu sua mãe, confusa. Deixa eu falar com o Ju. Vera então passou o seu celular ao filho e Simone explicou a ele. Eu digo ou não para o Brás? Acho que ele não vai deixar, porque a casa está suja por causa da Fiona. Não fale. Aconselhou seu irmão, e se for isso mesmo e a Sílvia melhorar? E outra, é só nós não comentarmos com ele. Ai, meu Deus, ligue para o pastor para mim agora, então. Pode deixar. Respondeu, encerrando o telefonema. Juninho devolveu o celular de sua mãe, parou sua refeição, se levantou da cadeira e retirou o celular do bolso para ligar para Guilherme. O jovem explicou mais ou menos o que estava se passando. Pode ser, Júnior. Fale para sua irmã me encontrar na igreja e peça para ela vir acompanhada de alguém, para não ter motivo de falação, orientou o pastor. Vou falar para ela. Simone foi acompanhada de William, e junto com o pastor foram até a casa de Sílvia. Pastor, não repare a bagunça. É por causa da Fiona. A casa estava desorganizada e toda bagunçada. Fazia alguns dias que Fiona se mudará provisoriamente para a casa de Vera, ficando aos cuidados de Juninho. Com a rotina cansativa de hospital e trabalho, Brás não tinha tempo de organizar a casa, pois mal tinha tempo de voltar para o seu lar. O pastor trouxe consigo um frasco de azeite e ungiu toda a casa. Fazendo oração, Simone explicou a situação de sua irmã e sobre o que foi conversado pela manhã. É mesmo, Simone. Disse o pastor, surpreso com o que ouviu. Sim. Deram de 2 a 3 dias de vida para ela. Ainda hoje mesmo eu vou ao hospital. Disse Guilherme. Isso, pastor. Sempre que o senhor vai, ela melhora. Ao anoitecer, Vera, Nelson, Brás e Juninho estavam no refeitório esperando ser chamados pela enfermeira. O clima era de tensão devido à conversa que tiveram pela manhã, quando Sakurai deixou claro que Sílvia não passaria de 3 dias de vida, por causa da insuficiência respiratória. Assim, Juninho retirou do bolso o celular e buscou por uma gravação do culto. De mãos dadas com a sua família, todos fizeram uma corrente e começaram a orar. Pastor Guilherme chegou na porta do refeitório com a sua mulher e se deparou com aquele ato de fé. Aguardou até o término da gravação. Assim que todos abriram os olhos, se depararam com o pastor à porta do refeitório. Boa noite. Cumprimentou o casal. Vera contou ao pastor sobre o que fora conversado pela manhã, e Guilherme disse. Dona Vera, nós devemos crer no milagre da cura até o final, para depois não acharmos que faltou fé da nossa parte. Amém. Respondeu ela. Todos, então, foram ao UTI. Pastor Guilherme e sua esposa fizeram a oração. Em seguida, a esposa do pastor louvou e Sílvia ficou atenta, escutando. A voz de Adriana trazia boas recordações para Sílvia, que se lembrou da época em que frequentava a casa de Deus. Com a chegada do pastor, o nível de respiração de Sílvia subiu para 96, fazendo acender ainda mais a fé de todos. No dia seguinte, Vera chegou ao hospital apreensiva. O monitor da respiração estava marcando 96, com 90% da máquina. Logo que chegou, a enfermeira foi até ela e lhe disse. Mãe, me desculpe. Quando algum familiar vier, lave as mãos naquela pia, até o braço, apontando com o dedo em direção à pia, que ficava em frente ao corredor. Tudo bem. Concordou Vera. A enfermeira notou que, no dia anterior, Vera e Juninho ficaram em contato constante com Sílvia e preferiu prevenir sua paciente de contrair alguma bactéria devido à baixa imunidade.
Silvia pedia constantemente a presença de sua mãe. Vera justificava dizendo que tinha que almoçar e sua filha ficava zangada. Mas eu tenho que almoçar, filha, justificou Vera. Não, negou Silvia, fique comigo, mãe. Está bem. Quer que a mãe leia a Bíblia para você? Não. Quer ouvir louvor, então, filha? Não quero ouvir nada. Já não preciso mais de oração. Será que ninguém me entende? O que você quer, filha? Silvia então apontou com o dedo para seus pés. Massagem. O toque de sua mãe deixava Silvia amparada e segura. Apesar de simples, o carinho de sua mãe era algo que futuramente poderia se perder, e Silvia, percebendo, aproveitava cada momento, cada carinho que recebia de sua mãe. À tarde, Vera ficou assustada. O ventilador mecânico já estava 100%. Com isso, não havia como aumentar mais o nível de oxigenação, a única saída era o milagre. Silvia estava sonolenta, despertava e voltava a dormir em seguida. Já eram 14 horas quando Vera resolveu almoçar. Silvia, eu vou almoçar, está bem? Tá, respondeu sua filha, voltando a dormir. Vera passou o dia todo com ela. Silvia cochilava e despertava, não chegou a dormir profundamente. Ao anoitecer, Brás foi ao hospital ver sua mulher. Oi, Vera. Cumprimentou Brás. Brás, lave suas mãos naquela pia, orientou ela. Assim que retornou, Brás foi direto falar com a sua mulher. Oi, amor. Oi? Como você está? Naquelas. Eu vou ficar esta noite com você, disse, segurando em suas mãos. Vera partiu em seguida, ficando apenas o casal. Sabia que eu te amo? Disse Brás, enquanto acariciava a mão de Silvia, que retribuiu. Eu também. Não vejo a hora de nós voltarmos para nossa vida, eu, você, o Kaique, agora, a Fiona. Era o que eu mais queria, pensou Silvia. Mas, nem sempre as coisas saem como planejamos, não é? Silvia ficou observando seu noivo, lembrando como fora feliz ao seu lado, de como ele havia transformado sua vida. Realizou seu sonho de infância, que era casar-se com um príncipe. Um homem respeitador, trabalhador e que lhe desse muito carinho e lhe fizesse a mulher mais feliz do mundo. Apesar de estarem juntos há pouco mais de 3 anos, a cada dia em que passavam juntos, Brás a conquistava ainda mais. Plantou em seu coração uma semente chamada amor. Em apenas 3 anos, a árvore já dava frutos. Um amor tão verdadeiro que passariam juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Brás e Silvia não eram dois, mas um único coração. Silvia então apertou forte sua mão e olhou no fundo dos olhos de Brás. Obrigada por tudo. Meu marido. Eu vou amá-lo para sempre. Eu vou sempre estar ao seu lado, disse Brás, dando um beijo na mão de sua mulher.